E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington Miguel, eu sou estudante da UFBA e estou agora cursando a disciplina de Estatística Aplicada à Biologia com o professor Pavel Dodonov. E esse vídeo é uma proposta de atividade dessa disciplina, no qual eu venho falar um pouco para vocês sobre a estatística bayesiana. Mas para falar sobre a estatística bayesiana, eu preciso trazer alguns outros conceitos para vocês entenderem um pouco melhor de onde surgiu, do que se trata e também sobre quais outros assuntos a estatística bayesiana está relacionada. Então, a estatística ela é dividida em dois ramos. Quais seriam esses dois ramos? A estatística descritiva e a estatística inferencial. Bem, o que seria essa estatística descritiva? A estatística descritiva ela cuida da exploração dos dados, ou seja, ela é utilizada quando a gente tem uma grande quantidade de dados e meio que a gente quer condensar esses dados para poder ter uma melhor análise. Então, o que é que eu faço? Eu uso os métodos que a estatística descritiva me oferece para poder fazer essa, vamos chamar de compressão dos dados. Quais seriam esses métodos? Acredito que vocês com certeza já tenham ouvido falar. Média, moda, mediana. Tudo isso são ferramentas da estatística descritiva para você melhor analisar seus dados, principalmente quando você tem uma grande quantidade de dados. O outro ramo muito importante, que é a partir desse ramo que a gente vai chegar na estatística bayesiana, ou, como vocês já vão poder notar, inferência bayesiana. O outro ramo da estatística é a estatística inferencial. E o objetivo dessa estatística é poder inferir afirmações sobre dada característica da população da qual nós estamos estudando a partir de um estudo de uma amostra daquela população. Como assim? Vou dar alguns exemplos disso. Vamos supor ali na eleição, a intenção de voto da eleição. A gente sabe que a gente não vai conseguir, só saindo perguntando nas pessoas na rua, saber exatamente qual candidato vai ser eleito, porque muitas daquelas pessoas não vão votar, ou também aquelas pessoas podem mudar de opinião. Então é muito complicado você simplesmente chegar e falar que tal candidato vai ganhar. Então o que é que você faz? Você usa a estatística inferencial, você coleta dados de uma pequena amostra ou de uma pequena parte da sociedade de eleitores e a partir dali você consegue inferir afirmações sobre o que pode acontecer em relação às eleições. Isso também é usado em outras coisas, né? Como quando você vai fazer pesquisa sobre produto, marcas, entre outros. Então a estatística inferencial, a gente pode botar isso já na cabeça como ponto de partida, que ela vai inferir alguma afirmação. E aí dentro da estatística inferencial, a gente vai ver como vai melhor se comportar essa inferência de afirmações. Por que eu digo isso? E por que é importante? Porque dentro da estatística inferencial, nós ainda temos dois ramos. Quais seriam esses dois ramos? A estatística clássica ou frequentista e a estatística bayesiana. Bem, como funciona a estatística clássica ou frequentista? A estatística clássica ou frequentista, ela leva a ter esse nome de frequentista justamente por isso. Ela lida com a frequência com que dado evento vai ocorrer naquela população e ela usa a probabilidade de acordo com essa frequência. Ou seja, a ideia da estatística frequentista é de fato criar uma hipótese a partir da frequência com que determinado evento ocorre naquela população, naquela amostra que a gente está estudando. E quanto mais a gente repetir esse experimento, melhor vai ser para a gente entender a real probabilidade daquilo acontecer. Então, a estatística clássica, isso vai ser importante para a gente comparar qual, teoricamente, os pós e contras de cada uma da estatística bayesiana, que é onde a gente vai chegar, é que a estatística frequentista, ela precisa de um grande número de dados e um grande número de execuções de experimentos para você ter uma melhor chance de acertar a probabilidade com que aquele evento vai ocorrer. E a gente vai ver mais para frente que a estatística bayesiana já não exige tanto isso. Bem, agora vamos começar nosso assunto de interesse. Vocês vão ver que é muito importante estudar os conceitos próximos para a gente entender o conceito do nosso assunto de interesse muito mais fácil.
Então a gente tem que realmente seguir uma determinada linha. A inferência bayesiana ou estatística bayesiana, como a gente já viu, né? A estatística bayesiana está dentro da estatística inferencial, então por isso é chamada também de inferência bayesiana. Ela começou com o padre Thomas Bayer, na Inglaterra, no vilarejozinho, no século XVIII, e tudo começou com um ensaio probabilístico, e ele nem publicou esse ensaio, nem os resultados desse ensaio. E aí, após sua morte, que um outro cientista veio assim revelar, e aí teve toda a revolução, né, no mundo da probabilidade, da estatística, através desse ensaio dele. Sim, pronto. E agora, o que é a inferência bayesiana? Então, a inferência estatística bayesiana, ela adiciona ao modelo informações que o cientista, que o pesquisador, ele já tenha sobre aquele determinada população, sobre aquele determinado objeto de pesquisa. Então, de uma forma bem sucinta e bem fácil, sem enrolação, na estatística bayesiana vai ter uma inferência de uma afirmação antes do ensaio, antes do teste, antes do experimento. Você vai inferir uma afirmação, uma informação que você adquiriu conforme sua experiência naquilo, ou conforme você observou aquilo que você acredita que vai ocorrer. E aí, através do teorema de Bayes, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente vai conseguir atualizar essa nossa crença em relação aos dados que nós coletamos, em relação ao nosso experimento, em relação ao que realmente acontece. Mas a gente precisa dessa inferência antes, porque tem muitas coisas que só os dados não vão nos dizer. Então a inferência bayesiana é meio que uma junção entre o que a gente acredita, isso eu estou falando de uma forma leiga e simplificada. Seria uma junção entre o que a gente acredita que vai ocorrer e o que os dados vão nos mostrar que vão ocorrer, e a gente meio que tenta tirar uma média disso tudo. Tirar uma média, entre aspas, estou usando os termos de forma muito simples para ficar de forma clara e sucinta para todos. Bem, em qualquer modelo nós temos 3 elementos fundamentais, que são os parâmetros desconhecidos, os dados observados e o modelo. Na estatística bayesiana, a gente procura a probabilidade dos dados eles aparecerem ou serem gerados através de determinados parâmetros, que no caso da estatística bayesiana, esses parâmetros são aleatórios e os dados são fixos. O modelo é um modelo único. A gente não precisa ter o mesmo problema da estatística clássica de ficar procurando qual modelo se adequa melhor, qual modelo daria um melhor desempenho àquele experimento. E aí agora a gente vai falar do lindo teorema de Bayes, que eu vou deixar ele aqui para vocês irem acompanhando. Eu vou dizer o que cada parte desse teorema significa e em base o que o teorema significa como um todo, que seria uma leitura clara e sucinta desse teorema. Então, galera, cheguei aqui um pouco mais pro lado, para vocês poderem ver melhor a fórmula sem cortar meu rosto. E aí eu ir junto com vocês entendendo o que a fórmula, de forma simples, clara, para que fique melhor entendido, ficar entendido da melhor forma possível por vocês. Então, aqui na fórmula eu já coloquei, já tem esses tracinhos falando o que cada item seria, mas eu vou explicar o que seria essa fórmula. Bem, primeiro a gente tem que definir o que é A, o que é B. O que é A? A afirmação. E B seria os dados observados. E aí a fórmula a gente tem P de A e B, que seria a probabilidade de A acontecer, sendo que B já aconteceu, que é igual a quê? Que é igual a probabilidade a priori, que é a probabilidade da nossa afirmação ocorrer, vezes a função de verossimilhança, que é P de B sobre A. Essa questão de verossimilhança está relacionado aos nossos dados coletados, e tudo isso sobre a probabilidade de B acontecer, que é a evidência, o que os dados nos mostraram. Então, essa
é a fórmula, é o teorema de Bayes. E aí agora eu vou explicar para vocês, através de um exemplo, mais ou menos como essa fórmula se relaciona com o conceito. E agora vamos partir para o exemplo, né? Bem, eu vou colocar as informações do exemplo tudo aqui do lado. Como esse é um vídeo gravado, eu vou fazer toda a edição depois, eu vou precisar dar umas fugas de vez em quando para cá, que é para minha tela, para eu poder acompanhar e discernindo esse exemplo com vocês. Tudo bem? Então vamos começar. O exemplo é o seguinte, a gente tem um casal, esse casal tem um filho homem e eles querem saber a probabilidade deles terem 2 filhos homens. Então, primeiro a gente precisa definir algumas coisas. Quais seriam essas coisas? Primeiro a gente precisa definir os eventos. Quais são os eventos? O evento A, que é o evento que a gente quer que aconteça, que a gente acredita que vai acontecer, que é que os 2 filhos sejam homens. E o evento B? O evento B é o evento evidenciado, o evento que a gente tem, que é que um filho é homem. Então, a partir daí, a partir desses eventos, a gente vai partir para a parte matemática. Qual é a parte matemática? Qual a probabilidade dos 2 filhos serem homens? Através de uma distribuição básica, a gente consegue perceber que a chance de 2 filhos serem um homem é 1/4. Eu vou tentar colocar a distribuição aqui para vocês terem uma noção dessa probabilidade. Mas a probabilidade de 2 serem homens é de 1/4. E, logicamente, através dessa mesma lógica, da mesma concepção, a probabilidade de um dos filhos serem homem, que é o evento dado, o evento que a gente já sabe, é de 3/4. Agora que a gente tem a probabilidade de A e a probabilidade de B, através disso a gente também pode descobrir a probabilidade de B acontecer sendo que A acontece. E a partir daí a gente vai ter essa continha. E o resultado é que a probabilidade de A acontecer sendo que B aconteceu é de 1/3. Ou seja, a probabilidade deles terem outro filho homem e assim ter 2 filhos homens é de 1/3. É assim, de uma forma simples, no exemplo simples, que utilizamos o teorema de Bayes. Pronto. Agora vem a parte legal. O porquê usar? Primeiro, a gente precisa de uma menor quantidade de dados. Na estatística frequentista é uma quantidade muito grande de dados e aí é um pouco complicado para algumas pessoas trabalhar com a grande quantidade de dados, pode parecer um pouco confuso. Além disso, permite adicionar a experiência de especialista através da inferência de afirmações. A gente também pode atualizar nossas crenças através dos dados. Possui um único estimador, que é o teorema de Bayes, então você não precisa ficar buscando otimização para aquele seu modelo. E tem seu resultado em termos de probabilidade. A estatística frequentista, literalmente, seus resultados são mostrados em relação à frequência que aquilo ocorre. Aí é um pouco mais complicado você entender o que você realmente quer buscar, tipo, a informação que você realmente quer buscar e analisar. E isso para pessoas leigas, né? Então, para as pessoas leigas, os resultados em termos de probabilidade é muito mais fácil de se interpretar. Então, os contras sobre a inferência bayesiana, hoje em dia não está mais acerca da matemática, mas justamente sobre a inferência. E como essa inferência, se aplicada de forma errada ou sem um critério muito bom, ela pode enviesar toda a nossa pesquisa. Então tem que se ter muito cuidado, se discute muito sobre o cuidado que se deve ter para adicionar essa informação a priori no nosso estudo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é meu vídeo sobre inferência estatística bayesiana. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar de forma bem legal. Desculpa o barulho, meus vizinhos resolveram fazer obra esses dias e aí eu não podia esperar quando eles fossem fazer silêncio para poder gravar o vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado bastante. E é isso, valeu pela força.